Então, a gente precisa, esse momento da alimentação do bebê ou da criança, né? A gente sempre tem que pensar, voltando, né? Aqui devem ter mães os bebês de várias Tem idades, até de introdução obviamente. alimentar, que tinha até aparecido uma pergunta na outra que eu tive que cancelar. Perfeito. Nesse momento, a gente precisa entender, a primeira coisa são as fases do bebê e da criança. Bebê a gente trata como bebê até os 24 meses, né? A partir dos 24, a gente já começa a falar criança, né? Que nem a partir dos 2 aninhos, o bebê já paga passagem de avião, Passagem de né? Então, avião. uma das coisas Ai, que a gente já gente, deve. verdade, esqueci disso. Exatamente. Há pouco agora eu comecei a viajar com o Alonso, uma loucura, assim, né? O preço, obviamente, lá em Não faz cima, diferença porque nenhuma, né? Você agora pagar adulto e pagar criança, tipo, R$ 100, você vai nenhuma, morrer. nenhuma. Exatamente. Então, no momento que a gente pensa nas fases da criança, a gente tem que entender a habilidade atual da criança. Tá? O que que eu quero dizer com isso? No momento em que a gente tem um bebê lá na introdução alimentar, né, dos 6, vai até os 6 aos 24 meses, a introdução alimentar propriamente dita. Porém, um bebê de 6 meses, 7 meses, 8 meses é um comportamento X. A gente tem aquele bebê mais exploratório, um bebê que nunca viu nada daquilo. É um bebê que está mais ali conhecendo textura, os sensores da mãozinha do bebê são os mesmos sensores de dentro da boquinha. Então, a toda a região orofacial, os sensores, né? A gente não deve ficar limpando a boquinha do bebê toda hora, porque os Dá um sensores nervoso. detectam. É, os sensores detectam, né, todo esse temperatura e textura e é um reconhecimento, né? A próxima vez que um bebê, por exemplo, comeu uma banana, se for repetir aquela banana, a questão do reconhecimento, o bebê, não, já vi isso aqui, já conheço essa textura, já conheço esse sabor. Então, são várias exposições repetidas ao mesmo alimento que vai fazer com que aquele bebê se aproxime daquele alimento. Ok, um Uhum. bebê lá no início, na introdução alimentar. No momento em que vai se passando o tempo, 10 meses, 11 meses, perto dos 12 meses, é um marco bem importante de seletividade alimentar transitória. Por que transitória? É um momento em que o bebê tem habilidades, por exemplo, está prestes a começar a caminhar, começa a se segurar num sofá, numa poltrona, numa cadeira. Começa, claro que cada bebê é um marco, né? Com bebês com 11 meses, 10 meses, tem bebês que dê 14 meses, enfim. Mas nessa faixa, o bebê a gente já não tem aquele bebê mais quietinho no cadeirão, só recebendo alimento com a colherinha ou BLW, independente da forma de introdução alimentar. Gente, PLW, a gente tem que falar sobre isso, posso esquecer. Sim. Então a gente já tem um bebê com muito mais autonomia, não tem nem comparação. E a gente precisa ir se moldando, né, obviamente, essa criança. O que que acontece nesse momento perto dos 12 meses também? É um bebê, né, que já reduz a ingestão alimentar. Por quê? Né, isso via de regra. Claro que É isso cada que eu ia falar. criança é Eva uma criança. reduziu só lá com 1,3, mais ou menos. Exato. Aí aumentou de novo, aí agora ela Isso, tá reduzindo isso, absurdamente. isso. Exatamente. Então, essa oscilação é normal, porque vamos fazer um exemplo. O bebê, no primeiro ano de vida, praticamente, a média, eles praticamente triplicam de peso, certo? Por exemplo, um bebê, vamos arredondar aqui, um bebê com 3, que nasceu com 3 quilos, vamos supor, com 1 aninho vai estar pesando cerca de 9 quilos, via de regra, Aham. né? Uns mais, outros menos, obviamente. Não é todo ano que essa criança vai triplicar de peso, senão seria um bebê gigante. Isso não é possível fisiologicamente falando. Só que nós, mães, a gente fica naquela, não quer mais comer, parou de comer, Ai, meu reduziu Deus a do céu, vai metade do que emagrecer. Ai, meu comia. Deus do céu, vai ficar doente. Exatamente. Então, isso é importantíssimo a gente falar e entender, né? Que Então, é eles normal e reduzem, faz que é parte. normal, faz parte. Então, a curva, né? Um bebê que ganhava 300 gramas lá no primeiro ano de vida, mês a mês, né? Que normalmente eles, aqui no Brasil, eles são pesados mês a mês. Fora do Brasil é diferente, né? Eles têm um acompanhamento com mais espaçado essa presença do Ai, pediatra. assim, é muito diferente. E até outro dia me perguntaram se eu tinha vontade de ter bebê, se eu vou ter um bebê aqui. Eu não tenho a menor vontade de ter um bebê aqui, porque Uhum. realmente é tudo muito diferente. Diferente, né? É. Aí eu vou te dizer que, olha, minhas consultorias. Eu tava falando com a Eliana na live na semana passada.
Cerca de 70% das minhas consultorias em introdução alimentar é fora daqui, pelo desespero É. materno, né? E Eles assim, não têm esse acompanhamento. não, aqui é tudo muito descartável, digamos assim, entendeu? Ah, vai se Uhum, virar. Aqui oferecem mac and cheese, né? Macarrão com queijo, tipo cheddar, com 1 ano. Na escola de uhum, Eva, a alimentação que praticamente tem algumas exceções, mas a alimentação que a criança de 5 anos come é a mesma que 1 ano come. Eu fico para morrer uhum, com isso. Tanto que eu uhum. sempre mandei a comida desde que ela entrou na escola. A Assim, Justina aqui está dizendo excelente. que o filho dela com 6 meses pesa 12 quilos, mas Eva fez parte dessa turma aí do Exatamente, diferente, Justina. Exatamente. porque Eva É. com os 6 meses ela era uma torinha, assim, Uhum, uma uhum. torinha considerável. Aham. Justina tá super normal. Eu conheço a Justina, a gente já conversa há um tempo, tá super dentro da normalidade. O padrão do bebê é ele com ele, E outra tá? coisa também, que Nunca, a Rafa, desculpa te cortar, que a Rafa pediatra da não. Eva, ela sempre fala, pede jaca da jaca. Não Hum, adianta, meu marido é alto, eu sou grande, meu marido exatamente. é grande. Não adianta eu querer ter uma Gisele Bündchen em casa, gente, não vai rolar. Né? A Rafa é Exatamente. alta, o Nilo, o marido dela, É. é alto. Não adianta ela querer que o Lulu fosse magrinha, esbelta. Gente, é Uhum. genética, a genética conta É, muito. Desde o psicológico exatamente. até o alimentar e até o corporal, né? Exatamente, exatamente. Então, todas essas fases, então, a gente está dando um exemplo aqui dos 12 meses, a partir disso, 18 e 24 meses, é um momento de muito mais exploração. Exploração de outras coisas que não alimento. A gente, né, parou de comer, não quer ficar sentado no cadeirão, o que que a gente faz? Né? Então, aí eu acho que é o momento da gente Ai, papai, começar. desculpa. Essa cadeira vai pra trás. Me derrubar, quase cair. Deixa esse chá aqui, gente, não vai dar certo, não. Então, a Vai, vamos. questão, né, do bebê ali, a gente já pensa num momento, não quer parar do cadeirão, né? Até respondendo uma pergunta do direct não, Sim, lá da sim, caixinha sim. de pergunta, o que que Sim. eu faço se o bebê não fica no cadeirão? Essa Né, é uma a das perguntas cadeira. que eu mais faço, que assim, Uhum. tem gente que fala, gente, Isabela tem 2, Eva tem 2 anos, como é que você acha essa menina ficar quieta no cadeirão? Gente, é muita, ó, muita consultoria de Cintia e muita reza. Muita reza. Por exemplo, se a criança não quer ficar no cadeirão, o que que a gente faz? A gente precisa entender duas coisas. Primeiro que a criança não deve ficar ali, quer sair, não quer ficar, a gente, não, tu vai, não, porque tu vai, porque tu vai. Não é por aí. A gente precisa traçar estratégias. Qual foi a minha estratégia como mãe, como nutricionista, já sabendo previamente dos cursos que eu fui fazendo para chegar aqui? E experiência materna também. O que que eu fiz? Eu comprei uma cadeirinha baixinha, mandei fazer com meu marceneiro, uma bem simplesinha de madeira, assim, bonitinha, que ele pudesse brincar e que ele tivesse o referencial de alimentação. Isso é importantíssimo. Por quê? No momento em que a criança entende o referencial, que ali ela vai sentar e vai comer fora do cadeirão. Tem bebês que abandonam o cadeirão com 12, 13, 14 meses já não querem mais saber de sentar na cadeira de alimentação. O que que a gente faz? Uma estratégia é tirar o bandejão, tem cadeiras que sai a bandeja, Sim. né? É uma, e deixar colar a cadeira na mesa ou na bancada da cozinha, onde vocês fazem a refeição. Outra estratégia é, eu não gosto muito da estratégia do colo. Ok, pode dar colo, se o bebê é menorzinho, deixa ali, mas de um bebê maior, um bebê com quase 2 anos, tu vai ficar mantendo no colo ali comendo Não o tempo fica de todo. jeito nenhum. Não vai ficar, não vai ficar. E uma das perguntas é essa que está aqui anotada. Tudo Aham. bem eu alimentar no colo? Um bebê menor, tudo bem, né? Tu pega, dessensibiliza para o cadeirão. Os bebês, às vezes, se são muito forçados a se alimentar, distraídos para se alimentar, criam uma aversão à cadeira. Né? Isso eu encontro muito. O que que a gente faz? A gente dessensibiliza para o cadeirão, mantém 3 dias longe do cadeirão. Pode ser no colo, pode ser em cima da mesa, sentado em cima da mesa, comendo junto, para dessensibilizar do cadeirão. Dessensibilizou em 3 dias, a gente tenta voltar para o cadeirão. Não quis saber, sai do cadeirão e volta. Eu já tive várias consultorias assim, mas muito funciona para bebê mais novinho. Para bebê mais velho, criança, Então, o que dá para fazer é a cadeirinha mesmo. Essas cadeirinhas mesmo que para pintar, para fazer brincar de Aham. massinha,
que nem tem nas escolinhas, fazer isso, mas ele precisa referenciar aquilo ali. Nunca saiam com a colher atrás da criança, a criança comendo e a mãe atrás com a colher tentando alimentar. A criança não vai criar referência de alimentação ali. Aham. Então ela vai ficar completa. Ela, o que que ela entende? O que que a gente conduz, né? A gente é que conduz, né? Aham. O que a criança precisa fazer, né? Então é muito, isso a gente precisa entender bem, para a gente não ficar refém dessa questão. É Sim, muito é. comum a mãe querer alimentar por querer alimentar de qualquer forma e entrar nessas ciladas, assim, né? Eva senta assim, senta na cadeira desde sempre, desde que ela começou a introdução alimentar. Eu sempre mantive essa questão da cadeira. Eu tinha uma portátil, que eu peguei uma cadeira da minha Uhum, cozinha e coloquei ali, mas tinha bandeja. Sempre teve bandeja. uhum, Eu gosto do conforto que a bandeja me dá, de ter a opção de colocar o prato ou deixar a eu, fruta direto ali em cima. Eu acho prático, até para limpar depois. uhum, uhum, E uhum. hoje a gente tem aquele cadeirão maior, porque aqui eu tenho espaço, morava em apartamento, não tinha tanto espaço assim. Mas tanto que agora ela já sabe subir na cadeira sozinha. Eu falo, filha, vamos jantar. Aí ela vai, ela mesmo sobe na cadeira, ela pega o garfo dela, pega a colher, ela pega o babador, né, que a gente chama de bibs. Ela pega o Amor. bibs, faz tudo e bola pra frente. Mas Uhum, ainda, às vezes, na hora que ela senta pra comer, aí começa uhum, começa a uhum. novela mexicana. É, e isso eu vou te dizer que a Eva fazendo isso na idade que ela tá é uma exceção da exceção. Sério? A Eu acho muito normal. maioria, a maioria não fica na idade dela no cadeirão e por hipótese alguma. Muitos, a maioria já abandona o cadeirão por volta dos 18 meses, no máximo, assim, 18, 19 meses. A Eva é uma exceção ainda, ela tá muito boazinha, Amém. Deus concede tá? assim, Senhor, recebo. Verdade, verdade, verdade. Eu tive uma menina que eu fiz consultoria tava com 3 aninhos e ela fazia isso, ela entrava por baixo e eu disse, como é que essa criança fica ainda no cadeirão? Porque a maioria não fica. Então, a que eu conheci com a idade é a Eva e essa outra que eu Aham. fiz consultoria E também, porque é engraçado difícil. que assim, né, escolhi uma cadeira que ela fosse desmontando, e aí quando eu Tá? quiser, a cadeira dela vira um booster e ela vai sentar à mesa com a gente. Tem dia, Ótimo. quando a gente faz refeição junto, que é devo confessar que é bem difícil a gente fazer refeição junto, porque Uhum. ela janta muito cedo, eu tiro o bandejão. O problema é que eu perdi aquele cinto da cadeira. Aí ela quer ficar se Sim, jogando da cadeira em cima da mesa. Mas eu tiro o bandejão e encaixo ela na mesa e flui normal. Assim, eu boto um pratinho ali pra ela, boto tudo ótimo, e ótimo, isso é muito bom. flui muito bem. Mas eu ia te dizer que bom que tu perdeu esse cinto. Uma das coisas que eu sempre digo, jamais deixar a criança sozinha. Com certeza, nem dos Sim. 6 meses, nem aos 7, nem nunca, né? Ali sentada. Mas o cinto, eu sei uma das coisas que incomoda. Por exemplos de Ela nunca consultoria, tá? deixou. É ótimo. Nem deve deixar mesmo. A gente sempre tem que se colocar no lugar da criança, a gente num restaurante meio que acorrentadinho, assim, firme, não conseguindo nem ficar com os braços, porque a criança tem que estar confortável, com os cotovelos em cima da bandeja ou em cima da mesa, conseguindo fazer essa manipulação para estar confortável. A primeira coisa que a criança precisa estar no momento da alimentação, independente da idade, é conforto, tá? É a Gente, primeira morrida. coisa. Então, cinto de cadeira tem que cuidar muito. Se for colocar como segurança, ok, mas deixa solto, deixa a criança conseguir ir lá na frente e voltar, deixa a criança ter isso. Outra coisa, esses babadores muito volumosos, Uhum. muitas vezes, quando eu oriento, quando a gente identifica o bebê BLW inato, assim, mãe coloca o babador, normalmente eu digo quando é calor, deixa só de fraldinha, ok, aí vem os vídeos que eu vou pedindo o babador. Aí o babador, o bebê vai pegar o alimento na bandeja, o babador derruba o alimento. O bebê vai pegar o alimento, o babador derruba. Sabe aqueles babadores muito Sei, eu volumosos, muito nunca duros, usei. assim? Geralmente eles são aqueles de plástico, né? Eu Isso, comprei um pra isso. ela aqui, porque ela é muito grande, aquele de babadorzinho, Uhum, cotoquinho, uhum, e nada é a mesma coisa. uhum, Aí eu uhum. achei aqui no Amazon um babador específico pra toddler, específico pra essa fase que ela é pra criança nessa fase, né? Ótimo. Uhum. Cíntia, ele é de um tecido super fino. Ai, que legal, legal. Parece uma camisa, assim, embaixo Isso é ele é muito bom. plastificado. E ela Legal. e como eu te falar, quando ela acaba de comer, ela mesmo tira
Então, assim, toda refeição ela já está acostumada a usar porque não incomoda. E ela não gosta que suja a Ótimo. blusa. Quando suja a blusa, ela fica assim. O Aham, babador, uhum, ela nem uhum. liga. Exatamente. E a questão, né, não é nem ser contra babador de forma nenhuma. O problema é quando o momento, as mães que estão aí, se os bebês estão, vocês veem que está atrapalhando o processo todo, vejam outra coisa, coloca uma fraldinha, mas até É, achar um outro, mas não pode atrapalhar. Que o bebê, no momento da alimentação, na questão, por exemplo, das papilas gustativas, enfim, toda a questão muscular que envolve o processo, porque não é só nutrir, né? O momento do aprendizado da alimentação, que se estende ao longo, né? O bebê de 1 aninho, 2 aninhos em diante, ainda está aprendendo os sabores, o paladar, textura, né? né? Texturas. Então, é tudo muito. É um aprendizado muito grande, é muita informação para a criança. E a gente Então, no acha que é momento. natural, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu ver uma pergunta Tô aqui. vendo, tô olhando isso aqui agora. Isso, vai A olhando. Tayana até falou uma coisa interessante aqui agora, que ela falou que eu vou voltar, tá, gente? Todas as perguntas pra gente dar uma olhada também. Isso. Que o filho dela tem 11 meses e não come pedaço. Aí ela acaba triturando tudo por medo da criança ficar com fome. Uhum, que é a O que que única forma que ele faz? come, provavelmente, né? É, E isso provavelmente é um bebê que foi acostumado com os alimentos processados, porque é o padrão de processamento e consistência que ele conhece. desde bebê. Precisa desde bebê. Então é o Minha padrão, mãe, mas. minha mãe achou um absurdo que eu comecei a introdução alimentar com Eva com tudo com pedaço, tudo amassado. Quando ela olhou, você vai matar essa menina, ela vai se engasgar. Eu falei, mãe, calma, vai dar tudo certo, fica tranquila. Se engasgar, vê tua água nela, vai dar tudo certo. E eu nunca dei triturado. E eu acho Ué, Ai, gente, que tem que ser bárbaro. prática. E eu nunca dei triturado, e eu acho que isso fez uma grande diferença para ela Com comer certeza. de tudo, de qualquer jeito hoje. Com certeza, com certeza. Uma das coisas, assim, habilidade mastigatória desse bebê, por exemplo, é o padrão de consistência que ele conhece. A gente tem, né, os bebês, o ato de mastigação é aprendido, diferente do sucção, que é Uhum, inato. O bebê nasce uhum, sabendo sugar. Isso uhum. é inevitável, certo? No momento em que a gente começa a oferecer alimentação complementar, o bebê precisa aprender 3 processos de mastigação. Esse bebê, ele só conhece quando é triturado, que nunca deve se usar liquidificador, mixer em nada, tá? A não ser que queira fazer uma batida de abacate com Eu só banana, fazia é batida de diferente. abacate. É, Exato, é outra história. Mas do momento que a gente começa a oferecer os alimentos, eles só devem ser amassados grosseiramente com o garfo, tá? eu só Então, fazia. o que que o bebê, quando é tudo liquidificado, entende e conhece? Isso aqui, ó. Movimento Tipo um gatinho, né? póstero anterior da língua. Ele não tem a possibilidade de aprender nada além disso aqui. Engoliu. Ele não precisa lateralizar a língua. Quando o bebê entende, o que que ela precisa fazer essa mãe? Evoluir a consistência. Se começa, esquece o liquidificador, o bebê é capaz e confia na criança. Tem que confiar. Mas ela falou Consegue. que, vou te cortar aqui, quando é do prato dela, ele come Por quê? Ele o está pedaço. imitando ela. Então, por que que ele não quer? Por que que o bebê, a primeira coisa que o bebê vê é questão primeira vez que um bebê pega um alimento e leva na boca é por curiosidade e imitação. Eles nos Uhum, imitam em tudo. Então, para de triturar, para de liquidificar, para o bebê aprender a lateralizar a língua e para poder fazer rotação mandibular, que é o momento mais avançado, um uhum. pedacinho de carne, por exemplo. Eles são capazes, desde os 6 meses, com sinais de prontidão também, né? Sentar, ter postura, comer alimento em pedaços, pegar um pedaço de cenoura, um pedaço de carne, desde que devidamente orientado, né? E Claro, de os acordo com o cortes, tamanho também, né? Lógico. exatamente. E umas mães estão falando aqui que umas crianças não demonstram interesse em colocar a mão na comida, se isso é um problema. E talvez só demonstre o interesse em colocar a mão na comida quando é do seu prato, e só demonstre o interesse em comer quando é do seu prato. Uhum. O que que a gente. O desinteresse por pegar o alimento. Tem bebês mais ativos no processo de alimentação e tem bebês mais passivos no processo de alimentação. Ambos, tá tudo bem,
tá? Não é um problema o bebê não ser totalmente ativo. Tem bebês que não ficam super bem recebendo o alimento na colher. E tá tudo bem também. Ele só não pode ser distraído, não pode ser coagido. Ó, come tudo, Ele senão não tem que vai ter fazer isso. parte do processo, né? Exatamente, parte do processo. Ambos os extremos tá tudo bem. No momento em que a gente tá com um bebê comendo junto e o bebê tá ali junto, fazendo parte da alimentação e quer o alimento do prato da mãe, alguma coisa não tá legal aí. Ou a comida do bebê está diferente, tanto em consistência como alimentos. Por isso que eu, desde o início da introdução alimentar, eu super encorajo as mães a fazerem a alimentação da família, a alimentação do bebê. Como, Cíntia? Que jeito se o bebê não come sal até 1 ano? Vai fazer feijão? Faz feijão com louro, salsinha, temperinho, tudo que for, cebola, alho, deixa gostoso. O que que é o sal? É um realçador de sabor. Quer deixar sal para comida, para família? Coloca Eu no fazia final. exatamente Tira do bebê isso. antes, exatamente. Sempre fiz isso. E eu vou te falar que eu faço Exatamente. até hoje, que eu tenho muito toque, gente. Eu não consigo botar sal na comida dela. E não tem Pronto, problema nenhum. vou aqui, um Tudo segredo bem, nosso, assim, da gente que tá aqui. ótimo, Eu não ótimo. consigo, entende? Eu não acho que tem porquê se ela tá comendo sem o Uhum, sal. Entende? A família uhum. do meu marido toda tem pressão alta. Entendeu? Eu acho que tempero, é o que você Uhum. acabou de falar, tempero é uma coisa e sal é outra. E você Exatamente, falou essa questão da exatamente. comida. Hoje ela jantou, aí chegou na metade ela não quis mais jantar. Aí eu falei, tá, quer ver ela comer? Era a mesma comida, sem o sal. Peguei, botei o meu prato, ela comeu metade do meu prato e não comeu a Uhum, comida dela. E era exatamente a uhum, mesma coisa, sem sal, sem nada, da mesma panela. exatamente. Mas o que que é isso aí? Eles querem fazer essa troca. Isso é o meio da alimentação. O que é alimentação? É cultural, desde sempre, sempre foi. Então eu sempre digo assim, ó, o bebê vai comer, faz um prato igual para ti. Faz igual. Eu sempre fiz isso desde o início, até hoje eu faço com o Alonso. O Alonso está com 2 e 8 quase. Eu sempre faço isso. Obviamente que não dá todas as vezes, né? Às vezes não bate os horários, mas ele come, ele janta às 5h30. Às 5h30 eu tô com o meu prato igual dele. Eu não vou jantar, não é o meu horário de jantar, mas para mim é tão importante conservar isso nele, mostrar esse exemplo para ele, porque eu sei que ele vai levar isso depois. Por exemplo, o Alonso é uma criança que vai na fruteira aqui em casa, pega uma beterraba e sai comendo. Tem a folha, tudo, Adoro. ele sai mastigando. Para ele, aquilo ali é referência. Não é nada do além. A gente fica pensando, né? Como Sim. assim pegar beterraba? É que a formação do paladar é agora, né? Deixa eu só aproveitar e falar uma coisa em relação ao webinário, Isa, antes que eu esqueça. Do webinário de introdução alimentar, né? Quem tiver interesse, gurias, meninas, gurias, né? Eu sou de Porto Alegre aqui, É, então. tava rindo do sotaque, gente. Eu amo esse sotaque, gente. Então, amanhã, só interrompendo um pouquinho e já respondendo as outras perguntas. Amanhã, até a meia-noite, até às 23h59, sendo mais específica, encerram as inscrições para o meu webinário de introdução alimentar, né? Gente, Para façam, bebês porque dos eu 6 aos recebi 24 muita, meses. muita mensagem na caixinha só perguntando sobre introdução alimentar. E eu ia até falar isso para elas, mas aproveitar que você está falando do seu webinário. Uhum, E uhum. o introdução alimentar é muito específico, é literalmente um mundo novo. Então, assim, se você não Exatamente. fizer um webinário, você vai acabar Uhum. fazendo besteira e criar maus hábitos que lá com 1 ano, 2 anos, É, você não vai conseguir tirar ou vai ser um martírio para a é. família inteira, né? Exatamente, aí é que tá. A questão, né? Eu sempre digo assim, o momento da introdução alimentar do bebê, olha, teria que ser assim, a gente devia vir com isso já Já devia pronto, ser assim, normal. exatamente, porque é um mundo novo, como tu falaste muito bem, Isa, assim, é um mundo novo de informação. Até os 12 meses não vai sal, depois dos 12, o que que é? Leite, derivados de vaca, pode oferecer, não é Gente, obrigatório, é isso que eu falo não é agora. Quando eu falo obrigatório. que Eva não toma leite de vaca, as pessoas só falam pra me tacar pedra. E não A tem gente podia fazer porquê. uma live sobre isso, juro. Por que não dar leite de vaca? Podia, Meu e não Deus. precisa exatamente. Uma Isabela da colher de discórdia. sobremesa, uma colher de sobremesa de gergelim tem muito mais cálcio do que leite, né? Por exemplo, que os 200 ml de leite. Aham.
por exemplo, né? Então não precisa. Se a família tem hábito, quer começar a introduzir, ok. Então se tem uma forma de introduzir com derivados e depois, né? Então depois dos 24 meses, pode doce, né? Tá lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, na Organização Mundial da Saúde, pode doce. A Mas tocha por que que Coca-Cola. a gente precisa oferecer o doce, né? Então, por quê? Então, isso é uma das condutas, assim, importantíssimas da gente entender o porquê. Aí, nesse webinário, né, até eu vou colocar aqui o link depois para as gurias, em relação ao o que oferecer e o que não oferecer, né? Porque nesse webinário a gente trata todo, dos 6 aos 24, e aí vai ter suporte comigo por 30 dias esse grupo de mães. A gente Aham, está com 3 aham, vagas restantes, a gente vai ter 50 vagas para acompanhamento por 30 dias. Então, aham. praticamente as vagas praticamente estão encerradas, assim, com um Pelo amor de acompanhamento Deus, por gente, deixa a 30 vaga pro dias. povo que tá aqui, senão vai todo mundo me mandar mensagem depois. Isabela, eu fui em sítio, não tinha mais vaga. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso comigo. Não, não, pode deixar. Falem depois lá, quem tiver interesse no webinário, fala que estava aqui na live, tá? Que a gente Manda, dá um jeitinho lá, pode deixar. Cíntia, bota uma racha pra cima no. Vou colocar, Coloca as informações no seu story, que aí o pessoal te acha lá mais vou fácil. Manda colocar, direct pra ela também. vou colocar, Ou porque pra aí a gente mim, que vai eu mando pra fazer, ela. é, aí a gente vai fazer esse acompanhamento direto por 30 dias, né, por webinário. Então, as mães, ai, não sei o que eu faço, não faz Isso é isso, uma para coisa de que eu comer, senti muita falta quando a Eva começou a introdução o alimentar. Assim, a suporte. Rafa é maravilhosa, mas ela é pediatra, né? Sim, Tinha coisas sim. que eu ia tirar dúvida com ela, quando eu perguntava por quê, ela falava, amiga, eu fiz assim com a Lulu e eu indico assim. Mas é ideal Uhum, você procurar uma pediatra, né? Uma sim. nutricionista. E assim, Uhum. eu parto do princípio em tudo na minha vida mesmo. Eu acho que quanto mais especialista a pessoa é, mais chance você tem de acertar e mais conhecimento ela tem, né? Então, assim, um Sim, nutricionista infantil, né? É diferente de um materno isso. infantil, que é diferente de um desportivo. Sim, Então, sim. se eu tivesse outro filho, isso não vai acontecer nem tão cedo, mas o dia que eu tiver outro filho, eu com toda certeza, a gente vai fazer acompanhamento desde a introdução alimentar, porque apesar Uhum. de ter Eva, as coisas mudam, né? E Assim, e sim, uma criança sim, não é igual a sim. outra. Eu amamentei até 1 ano, mas com 6 meses a menina Uhum. comia uma manga, banana, comia tudo. E aí? Exatamente. Entendeu? Exatamente. E essas diferenças entre os bebês, entre as crianças, por exemplo, eu já atendi gêmeos, né? Vários mães com gêmeos e o comportamento do Total bebê de um e diferente, outro né? é completamente diferente. Então, vocês imaginam entre crianças, entre diferentes crianças. Então, não existe, né, nenhuma possibilidade da gente pensar em comparativos, Não né? tem como. Ah, é o Se nem fulano, gêmeos isso é igual, imagina. a criança, ai, mas o vizinho, o prato do vizinho da criança come um prato fundo, que nem, mas vai saber se esse prato não está todo misturado numa única papa liquidificada se a criança não está sendo distraída para se alimentar. No momento que a criança é distraída para se alimentar, falando aqui grosseiramente, sem entrar em Aham. termos técnicos para não, Porque é o para que a ficar gente mais entende. Não fácil. adianta falar bonito, que é, entendeu? Exatamente, Aí não exatamente. chega ao ponto que a gente precisa saber. Exatamente. O aprendizado da criança, do bebê, é como se fosse dividido em duas partes. Se eu estou distraindo a criança para comer, olha aqui o bonequinho, e tento colocar a colher, tento oferecer na boquinha, o aprendizado, o bebê abre a boquinha por reflexo e até engole o alimento, mas o aprendizado é zero. Não existe isso. O bebê, no momento em que ele foca, por exemplo, se o bebê está pegando um alimento, isso aqui, vamos supor que isso aqui seja um alimento. Eles pegam, às vezes, olham e fazem assim com a boquinha. E ficam aqui. Isso aqui é o reconhecimento das papilas gustativas, reconhecendo, passando informação para o hipotálamo de textura, de temperatura, do que vai recebendo dentro da boca. Se eu te der isso aqui agora, e for uma batata frita que está saindo do forno exatamente agora, e eu te der, Isa, pega essa batata. Dificilmente tu vai pegar ela e levar na tua boca se tu sabe que eu acabei de tirar do fogo. Justamente porque a gente já sabe, só que a gente já tá tão no piloto automático que a gente já não se dá conta que aqui tem sensores que vão reconhecer a textura, a Exatamente isso que você falou. temperatura. É tudo no piloto automático.
Aqui pro bebê, isso é muito ativo sempre. Eles só não sabem nos dizer, né? Eles só não sabem nos dizer, olha, eu não vou pegar, eu não vou não sei o quê, porque eu não conheço isso que tu tá me dando. Eu não vou pegar esse pepino que tu tá cortando em fatia, em pedaço que tu tá me dando, porque eu nunca vi isso. Eu não vou pegar essa carne, esse bife, porque o que que é isso que tá me dando? Não sei o que que é. Só que a ansiedade materna, a expectativa materna é muito Não. grande de que a criança tem que comer tudo e de tudo. Eu E vou te não é falar, eu vou assim te que mandar a funciona. foto do primeiro prato que eu fiz de Eva. Na vida, você vai rir. Porque eu achei que ela fosse comer aquilo tudo, aquela coisa assim bonitona. Ó, Uhum, exatamente ela isso. comeu um terço, foi muito. É, exatamente. E tem crianças que não comem nada até o sétimo, oitavo mês, mais exploram do que comem. Imagina uma mãe assim. Se a Eva já era boa de garfo, vamos dizer assim, tu imagina uma mãe com a criança com 10 meses, 11 meses e que não come, que mais explora, né? Só que a mãe, às vezes, na ansiedade de querer ganhar peso, querer ganhar peso, querer ganhar peso, e às vezes essa curva vai diminuindo e as mães entram em pânico. E isso é tão sério isso, É que é muito. casos assim de psiquiatra, de depressão materna de verdade, assim. Teve uma Eu, mãe eu lá vivi o em contrário, né? Dela ser muito gordinha. E nossa, e Uhum, quanto mais tem falavam os pra mim, dois. nossa, ela é tão gordinha, tão linda. Nossa, Cintia, eu chorava tanto, eu já chorei tanto, Uhum, é, mas tanto por ouvir isso que você não tem ideia. e não existe obesidade. Eu recebi ontem uma mãe, pediatra, assim, ele, aleitamento materno, e tá com 10 meses, e lá na curva, tá lá em cima da curva, lá no topo. O pediatra disse que ela está com obesidade infantil. Só que não existe esse É muita diagnóstico de ignorância, obesidade né? infantil com bebê em introdução alimentar. Se está comendo comida de verdade, mamando, não tem isso, é o padrão do bebê. Tá Então, descrevendo Eva. é o padrão da criança, né? Me conta um pouquinho, Isa, hoje lá naquela comida lá da Eva, naquele que tu me marcou lá. O que que aconteceu naquele momento? Eu fiquei Então, curiosa para saber. o que que acontece? Ela tá na fase dela querer comer sozinha. Tem vezes que eu faço o aviãozinho, tá? Olha lá, passarinho, pá! Cíntia, igual hoje, ela dá um batidão com a mão, não tem mini que faça ela comer. Aí isso aqui Uhum. acontece. Aí eu levanto, aí eu sento lá no meu banco da calma, como diz Damiane, eu fiz um banco da calma pra mim também. Ah, o Banco da Aí eu Calma, adorei a levanto, história do Banco da olha, Calma. tá funcionando, tá? É, Muito, eu não juro, tá conheço, funcionando muito. eu nunca apliquei nada disso, não sei nada Tem disso. gente que tá me tacando pedra, mas eu falei, amiga, É. deixa eu te contar, se tá funcionando pro seu filho, tem que dar certo. E foi o que o Damiane falou, Isabela, tá funcionando? Então continua, porque alguma coisa vai funcionar. Uhum, Se eu tô uhum, educando, tá bom, né? Se eu tô criando ela, ensinando ela a aprender, lidar com os sentimentos dela, eu acho que esse é o ponto que importa. uhum, Aí eu exatamente. levantei, fui pro meu bloco da calma, aí fui pra cozinha. Eu dei as costas, ela passou a comer sozinha. E comeu tudo e ainda pediu mais. Como eu percebi que ela estava com fome, porque ela pediu mais, assim, caiu uma parte no chão, que quando ela pega com a mão, ela pega com a mão e faz isso aqui. Ela, Isso é aí tem vezes que ótimo. ela tenta enfiar, tadinha, ela tenta enfiar a Faz mão assim, na ó. boca. Não, ela enfia o dedo vai na goela, ela quase vomita. Aí eu falo, filha, faz assim, ó. Igual você falou, filha, faz assim. É. Porque já que é pra comer com a mão, vamos ensinar, né? E Uhum, uhum, aí ela continuou com fome, pediu mais comida. Eu fui, botei um prato pra mim, com exatamente a mesma comida. Sentei do lado dela e ela comeu sozinha a metade do meu prato. Mas ela quis comer uhum, sozinha. Então, assim, tem dias que ela tá maravilhosa, deixa eu dar na boca, tudo uhum, lindo, um mundo de Alice. Agora tem dia que é igual hoje, que ela só quer comer sozinha, que ela não quer uhum, ajuda, uhum, e uhum. tem dia que ela tá mega seletiva, igual outro dia eu falei. Sim, sim, Tem sim. dia que ela só toma, ela não quer nada, assim. Eu vou Uhum, apelo pra mamadeira. Ela uhum, não toma leite de uhum, vaca por conta de, uhum, né? Por conta do leite de vaca, da lactose, que eu sou contra. uhum, uhum. E aí E o eu que que ela dou, toma? eu faço mamar de leite de amêndoa, ou eu boto Uhum, meia banana em um melzinho, meia banana. Aqui tem muito aquele saco de berry já congelado, né? sei. Que Aham. é morango, as berries todas. Aí eu boto um punhado ou meio mamão. Aí o mamar dela é Uhum, isso, uma mamadeira de 180 ml.
Uhum. Nunca aumentei a mamadeira também. Tem, assim, amiga minha que o filho às vezes é menor que Eva e toma aquela mamadeira maior que tem, acho que 350, né? E Uhum. eu já tentei dar mais do que isso pra ela, ela não toma, ela Uhum. deixa. Então, assim, o limite dela é esse. Tem dia que ela só Exatamente. toma esse mamar de manhã, aí 5 horas da tarde ela pede pão, aí eu passo um pão com ghee, faço um pão com ovo, e na hora de dormir ela não quer comer nada. Tem dia que ela passa a base disso. Uhum. E assim, Uhum. eu aprendi a respeitar, porque parece que no dia seguinte ela compensa. Exatamente. Ela come 3 vezes Exatamente. mais. Exatamente. Isso que a Isa falou, meninas, é exatamente assim que funciona o organismo do bebê, da criança, tá? Isso não é porque passou dos 2 anos que perdeu a autorregulação de energia. O bebê vem com essa autorregulação, nós viemos com essa autorregulação exatamente perfeita, nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. O bebê, quando nasce, sai sugando o leite materno, se não é possível, começa a fórmula e tá tudo bem. O bebê não vai tomar leite a mais do que precisa. Se ele tomar, vai voltar. Então a criança sabe, isso é muito perfeito, essa autorregulação. Com os anos, com a vida, a gente vai perdendo essa autorregulação, né? Porque ou porque come demais, ou porque teve uma introdução alimentar não tão satisfatória assim, isso reflete na vida adulta. Por isso eu bato muito na tecla de preservar agora, pelo menos em introdução alimentar até os 24 meses e seguir esse acompanhamento, fazer, conhecendo esse mundo aí da alimentação, porque é importantíssimo, vai refletir lá adiante. Então, no momento em que se a Eva, por exemplo, e ou os bebês de vocês, um dia comerem um terço de uma banana no café da manhã, lanche da manhã, e no outro dia come 2 bananas, qual é a É expectativa da isso. mãe? Qual é a expectativa da mãe? Por que, criatura, que tu não come todos os dias uma banana para não me deixar, 2 bananas para não me deixar feliz? Né? Então, no momento em que a gente quer dizer isso, a gente já está passando essa informação sem querer para a criança. Isso é a criança sente exatamente tudo, né, do que a gente está passando para ela, do que a gente está sentindo. Então, no momento em que a gente vê esse bebê, essa criança comendo muito menos, é porque exatamente é o que ela precisa naquele momento, né? A questão de energia do organismo da criança é contabilizado durante o período de 24 horas. Por exemplo, tem crianças que comem no período da manhã, lancham muito bem, almoçam muito bem. Onde é que vai fechar? Nas 24 horas. Pode jantar muito pouquinho. E aí a Uhum. mãe fica como? É Não isso. jantou nada, É vou dar isso uma aí. É isso. É mamadeira, vou isso. dar um biscoito disso, vou dar um polvilho, vou dar uma bolacha de arroz, sei lá o que seja. Tem dia que ela não janta nada. Ah, eu não dou mamadeira não, gente. Eu falei, ah, não vai jantar? Então vai dormir com fome. Isso, E é. ela não janta, ela não acorda com fome, não acontece nada. Vai lá, 5 horas Tudo da manhã, ela bem, toma mamar dela. maravilha. A autorregulação dela tá perfeita. Não caiam na tentação, né, de ficar, por exemplo, tá? Ó, tá na hora do almoço, por exemplo. Chegou na hora do almoço e aí a criança vai dizer o quê? Vamos supor que é uma criança que já está conversando, já está pedindo, já está falando. Aí eu quero comer porque falta uma hora para o almoço, enfim. A tendência, né, por exemplo, é dar um lanchinho antes do almoço, porque está com fome e não vai esperar. Primeira coisa é ter uma rotina, né? A gente não precisa ter horários fixos para alimentação, mas horários regulares entre as refeições. Quais são as refeições? Acordou, né? Eu comento em 6 refeições, mas na realidade Uhum. são 4, né? São 4 que a gente contabiliza a introdução alimentar ou depois. Por exemplo, acordou café da manhã ou mamar, ou do jejum da família, né? Dependendo como a família se alimenta. Lanche da manhã, vamos supor que acorda às 7, lá pelas 9, 9h30, 10, dependendo da janela de sono do bebê também, a hora da soneca. Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Tem bebês que fazem uma ceia aqui, porque não jantam tanto, e às vezes fazem uma ceia que é uma fruta, ou alguma panqueca, de banana, alguma coisa do tipo. Mas é importantíssima essa rotina redondinha, tá? Por quê? A gente vai direcionando e dando uma previsibilidade de fatos para a criança, né? Por exemplo, ela lanchou,
dali 2 horas, 3 horas o almoço, dali 2, 3 horas o lanche da Por isso tarde. que a rotina e a alimentação é total, anda total junto com o sono, né? Muito, muito, muito. A primeira coisa, né, que eu pergunto para montar a rotina do bebê, qual é a janela de sono da criança? Qual é a janela de sono? Porque no momento em que o bebê acorda às 7, Cíntia, onde é que eu vou enfiar a fruta? Qual é a janela de sono do bebê? 3 horas? Ele vai acordar às 7 e ele dormir às 10. Tu vai dar o lanche às 10? Não. O bebê vai estar morrendo de sono, mal-humorado, não vai Não querer vai saber de comer. comer. Essa fruta tem que ser entre 8h30 e 9. Eu Uma falei hora isso com uma amiga longe minha da hoje, soneca. que eu falei exatamente isso. Eu falei, Eva, ela dorme independente de que horas ela comeu, uma hora depois. Seja almoço, seja janta. Uma hora depois ela tá dormindo. Por quê? Uhum. Né, eu fiz os webinários da Eliana e tudo mais. Mas Isso. por quê? Porque aí depois ela descansa um pouquinho, aí toma banho, aí aquele processo todo, música, acabou dormir. Isso, exatamente assim. E isso a criança vai incorporando desde sempre. Começou a introdução alimentar, começa a estabelecer rotina, é importante para a criança, tá? Não caiam em tentações assim, que a gente vê muito assim. Quando é que eu vou oferecer o almoço, ou o jantar, ou o lanche da tarde? A gente ouve muito assim, né? As mães vêm me dizer, ai, Cíntia, fulano, uma colega tua falou que eu ofereço em qualquer horário, porque criança não precisa de rotina, nem de sono, nem de alimentação. Gente, só um pouquinho. No momento, por isso que as mães ficam loucas, não sabem onde, quando, como oferecer, não sabem nada. Aí ficam completamente perdidas. A gente, a mãe, o bebê é o reflexo de toda a questão da introdução alimentar também, não só comportamental, na questão. A Dami, né, que a Aham. Dami orienta toda essa questão de consultorias também, não só Tanto que eu comecei a comportamental. fazer consultoria com a Dami. Enfim, eu falei isso no Story. A gente vai até fazer uma live dia 8, meninas. Era segredo, mas né, tô aproveitando aqui. Mas a gente vai até fazer uma live dia 8. E é total isso, assim. Eu senti que depois que, de fato, eu só fiz rotina do sono com ela com 8 meses. Eu comecei a introdução alimentar dela com 7, porque eu ia viajar. Enfim, eu optei por Sim. botar um mês pra frente. Uhum, E uhum. foi tudo bem, não me atrapalhou em nada com isso. Porque assim, era uma viagem pro exterior, era 8 horas de avião. Eu falei pra Rafaela, eu falei, Rafa, eu não quero estressar ela em começar a introdução alimentar, viajar, ficar sem rotina, voltar. Então, eu prefiro esperar. Deu tudo certo. Então, assim, depois que eu, de fato, consegui moldar a rotina do som dela, tudo bonitinho, ela passou a comer, assim, Exatamente. nunca tive Sono e problemas. alimentação. Uhum. Sono e alimentação andam juntinhos, assim, não existe como separar um do outro, né? A gente precisa ter uma rotina. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui das Vamos, porque meninas? falta 8 minutos só pra acabar. Bah. A Passou Marília muito rápido. perguntou aqui, Caio só come saudável, mas tem um barrigão enorme. O Eva, gente, Caião, né? minha avó já me mandou dar remédio velho pra Eva 3 vezes. Eu falei, gente, você vai entupir a minha filha de remédio, coitada. Tá, eu tô Ah, ficando magrela agora, daqui a pouco até ser modelo. Marcele, ela tem a PLV e alergia a múltiplos alimentos, então a alimentação sempre foi muito saudável. Besteira só depois dos 4 anos, ela sempre foi bebê gordinha e depois de uma idade emagreceu crescendo. Exatamente. A questão do gordinha é muito subjetivo, a interpretação é dependendo disso. Não existe a questão de introdução alimentar, um bebê após isso, não é uma questão de obesidade. E ela falou uma coisa interessante que parece que a neta dela tem 5 anos e mama com 5 anos, né? Mas aí eles não estão conseguindo achar leite de arroz e ela não está aceitando outro leite. Quando que tem Hum. que definitivamente tirar o mamar? Gente, eu parei de mamar com 7 anos, tá? Assim, só pra ficar claro. Uhum. Isso é muito particular, Isa. Essa resposta, eu vou te dar um exemplo, tá? Por isso que é muito individual, tá? As fórmulas infantis diz ali, né? Até a primeira infância. O que que é a primeira infância? Até os 3 anos. Então, fórmula infantil, ela supre as necessidades até os 3 anos, tá? Então, a partir dos 3 anos, vamos supor, a gente poderia começar a tirar o leite dessa criança, se for fórmula. Se for aleitamento materno, nem se entra na questão, porque aqui é Aham. uma live para cinco É, horas, né? ainda rende mais.
É, muito. Então, é uma questão que é individual, isso aí é questão. Mas o quando tirar, por exemplo, até 1 aninho de idade, o leite, seja fórmula, seja leite materno, é o principal alimento. Porém, Aham. tem bebês que eu já peguei em consultoria que largaram por si só a fórmula aos 10 meses e E tá estava tudo bem. tudo bem. Foi na E assim, pediatra, tudo maravilhoso. trocar uma refeição pelo mamar, sem, por exemplo, acorda às 7 horas da manhã e toma um mamar. Aí, tipo, 10 horas, não quer tomar café, óbvio. Aí, tipo, quer tomar café 11 horas, aí vai almoçar lá para 2 horas da tarde. É, aí já começa a questão de informar para a criança que o almoço vai estar pronto. Por exemplo, um sininho legal é uma das coisas que eu indico fazer para a criança que não está Gostei entendendo, para do ela começar a sininho. entender. O sininho, compra esses sininhos bem de barulhento mesmo. Olha só, daqui meia hora tem o sininho, o almoço vai ser daqui meia hora. O papá, se é uma criança menor, faz o sininho também e começa, ó, 5 dedinhos para ficar pronto o alimento, que é 5 minutos, ou daqui 10 dedinhos para ficar pronto o alimento. Vamos papá, aí leva lá para mostra a alimentação que já vai estar pronto. Ah, não quer, se é uma criança maior que já entende, não quero comer comida. O que que tu faz? Meu filho, Respira tu fundo. acolhe, tu acolhe, diz assim, olha só, tu não quer comer a comida agora, eu vou comer a minha porque tá no horário do almoço. Eu entendo que tu não estejas com fome agora, tá bem? Mas eu vou guardar o teu pratinho. Ó, tu acolheu, tu entendeu e acolheu, ok? Qual é o terceiro passo? Ele não quer almoçar. Daqui 1 hora é provável que essa criança esteja com fome, mas ainda é tempo dentro de 1 hora essa criança comer o almoço. Tu vai dizer assim pro teu filho: olha só, tu tem que fazer entender o porquê que ele está com fome. Isso é importantíssimo. Olha só, tu sabe por que tu não estás com fome? Porque tu estás com fome? Porque tu não almoçou ao meio-dia. Isso depende da hora da rotina da criança, tá? Porque quando era meio-dia você não almoçou. Então agora, 1 hora depois, agora são 1 da tarde, eu vou esquentar o teu pratinho para te comer a tua comida, tá bom? Então tá. Se aceita, ok, esquenta o pratinho e oferece pro bebê. Se a criança disser assim, não, mas eu não quero essa comida, eu não quero comida, eu quero não sei o quê. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho certeza que tu tem condições de aguentar essa fominha que tu está agora pro lanche, que é daqui 1 hora, ou seja, às 2 da tarde vai ser o lanche da tarde. Eu tenho certeza que tu consegue aguentar a fominha pro lanche da tarde, tá bom? Pode ser? Combinado? Por quê? Isso tudo, então, tu entendeu? Tu precisa entender. Não adianta dizer para a criança, tu vai comer agora porque tu tem que comer. Não vai funcionar. É um tiro no pé. Isso a gente teria que fazer uma outra live só para falar sobre isso. Tá rendendo um monte de É, live já. Devia fazer uma live por semana, só fala de alimentação. podia. Aham, é muito interessante. Tem muita coisa que dá para fazer. Então, tu entende? Primeiro a gente tem que entender a condição da criança. Fala para ela que passou 1 hora e que tudo bem ela não querer, mas que tu vai comer o alimento naquela hora porque é horário de comer. Oferece o alimento. Não quis, diz para ela então que a próxima refeição é às 2 da tarde, por exemplo, ou 15 da tarde. Que ela aguente a fominha depois. Ok, aí oferece. Por quê? É difícil, a mãe pensa assim, mas como é que eu vou deixar sem comer? Assim, é tipo impossível. É difícil. Mas a gente, no momento em que a gente orienta essa criança, a gente precisa fazer com que ela entenda, é importante para a criança. Senão vai ficar aquela criança que fica beliscando, beliscando, comendo, lanchando, Aham. beliscando e comendo o dia Literalmente é inteiro. rotina, né? Exatamente. Então a gente precisa informar. No início é um pouco difícil. A criança vai chorar, vai querer, não vai querer, vai chorar, vai querer mamar. É difícil, mas com consistência, persistência e muita paciência Paciência. é possível, porque Tem que essa ser assim questão da 3 vezes alimentação. dos 3, porque é puxado. Exatamente, Gente, a live vai acabar daqui a uns 2, 3 minutos, que já são aqui pra mim, né? São 9h21, aí são 10 Uhum. 20, 29. Mas só pra avisar, porque eu acho que o Instagram não avisa mais aquela Não contagem. avisa mais. Quando Não é? começa a Acaba, mostrar acaba os já no segundos, final. ela já Ai, Jesus fecha. É. amado. Tá.
Já É são bastante. 10h29 aí no Brasil. Ótimo. Uhum. Marília falou aqui se ela pode trocar a fórmula por vitamina. Banana, abacate, não, ou a fórmula é mais importante. De manhã cedinho ao acordar do café. Pode sim, porque o Caio já tá com. Quanto é que tá o Caio, Marília? 1,3, É mais de um 1,4? ano Não que eu vi lembro ali. agora. É mais de um É ano, mais de sim. um ano. Pode Aham. sim. Pode sim. E Uhum, outra coisa, tranquilamente. teve uma mãe que falou: Gente, eu vou fazer o seguinte com a Cintia: eu vou anotar todas as perguntas e vou mandar para ela. E aí, ou você responde no seu story, você vê como a gente consegue fazer. Acho Isso, ótimo. legal. Tá? Uhum, Teve uma mãe que uhum. falou isso e a Eva também andou uma fase assim, que ela só queria comer, tipo, em uma refeição, só comia proteína. Aí na outra, ela só comia o carboidrato. Uhum, uhum. Isso é comum, super comum, é a seletividade por grupos alimentares. Isso passa, qual é a nossa tarefa? Sempre oferecer o que oferecer, como oferecer os alimentos adequados e a rotina. E A continuar nossa oferecendo. tarefa sempre não interessa. Ai, mas a meu filho faz um mês que só come carne, faz um mês que só come massa. Não interessa, não interessa, tá? A tarefa da criança, a tarefa do bebê, a tarefa da Eva e de todos os filhos de vocês, eu vou dizer para vocês que é o que comer é com eles, tá? E quanto comer é com eles também. O que e quanto é com eles. Se eles quiserem comer só o arroz aquele dia, é com eles, tá? Claro que a gente vai oferecer, tem técnicas para isso, a gente vai oferecer, vamos supor que tem 5 grupos alimentares, a proteína, carboidrato, uma verdura, um legume e uma leguminosa. Começa a oferecer os que ele não aceita primeiro. Deixa no pratinho a cenoura, o brócolis e a batata, sei lá. Depois, num segundo momento, mas na mesma refeição, tu traz os outros dois. Mas dá oportunidade para o bebê, para a criança, pegar de primeiro esses aqui que ele não quer saber, tá? Depois tu traz os outros que tu sabe que ele quer. É. Tendência materna é, eu preciso que coma, traz ali o arroz e traz a batata, né? Aí vai ficar só nisso e os outros vão ficar de lado. Então essa estratégia de trazer o seletivo antes funciona na E maioria das isso, vezes, e não isso é eu para nunca todos. aprendi, estou aprendendo agora, 2 anos depois. Eu Isso é acho que assim, sensacional. isso, eu acho que se eu tivesse feito o webinário, talvez eu não tivesse sofrido tanto. Uhum. Isso é importantíssimo, assim. Então, para quem chegou agora, o webinário é até amanhã, pessoal. A gente está com as vagas de webinário de introdução alimentar, que não é só para quem está iniciando a introdução alimentar, a gente vai ter um grupo fechado, então no Gente, WhatsApp, introdução alimentar com é até os 3 anos, não é? até os dois, até os É vinte e até os quatro meses. 2. Até os 24 meses, de introdução alimentar. Principalmente Então, essa a gente vai. seletividade toda, né? E nesse período todo da introdução alimentar, tem crianças super seletivas, mas sempre é tempo de reverter o quadro. Aí nesse webinário a gente vai ter o acompanhamento, eu deixei o link ali, que é no meu site. Lá no meu link, na minha bio, tem o meu link lá, que no momento que vocês clicarem lá, É aquele vai linkzinho aparecer. azul, gente, que fica na nossa descrição, que aparece o nosso nome, que a gente faz ali embaixo, uma frasezinha azul, aquilo ali é o link clicável que vai direto pro webinar. Isso para o webinário. Aí o webinário vai conter todas, é só entrar lá e vai ter uma descrição gigante do que a gente fez, vários documentos, PDFs, o webinário gravado também. Tem uma live, uma live não, um vídeo só de perguntas e respostas e outro PDF só com perguntas e respostas que eu respondi uma a uma, né, Uhum. cerca de quase 75 perguntas, que beneficia muito as mães. Às vezes, uma pergunta e uma resposta serve para Sim, aquela mãe. Então, é. isso é muito bacana. Então, vai até amanhã, meia-noite, as inscrições do webinário. Por que que a gente não vai abrir, né, para muita gente? Porque eu preciso dar o suporte com Que qualidade. Não faz todo o adianta eu ter. diferencial. Exatamente, não adianta eu ter muita gente agora e não conseguir dar Porque suporte, surge né? dúvida, não adianta. Por mais que Não. esteja tudo explicado, é o que você falou, né? Cada Exatamente, criança é uma criança, então cada criança vai reagir de um exatamente. jeito, né? Uhum, é É bem igual a assim. Leilani falou ali, começar a introdução por doce e a introdução alimentar por doce ou salgado. Uhum. Eu prefiro sempre pelas frutas. Eu comecei com Evidências, fruta. Eu é, comecei com a laranja. eu prefiro, eu comecei com mamão. E na minha conduta, eu sempre digo, a primeira semana fruta, por quê? Né? Às vezes, mas não vai ficar viciado no doce, não vai querer salgado. Pessoal, né, quando eu fiz o mestrado, quando eu fiz o doutorado, eu fiquei muito cri-cri com o que acreditar. Para mim não adianta me dizer assim, mas vai ficar.
Só um pouquinho. Vamos lá para o PubMed, que é o local onde tem os estudos randomizados, controlados, duplo cego. Tem que ter estudo, base de dados para isso. Não adianta a gente achar. O achismo se chama, numa base de evidência, último no nível, que é uma evidência muito ruim, que se chama de opinião de especialista. Isso não é um dado científico, tá? Então, no momento que a gente pensa assim, não existe nenhuma constatação de que começar por frutas vai deixar o bebê seletivo para o salgado. Não tem esse dado, tá? Fiquem tranquilas. É, até porque eu comecei com fruta e minha filha aqui é fruta salgada, é tudo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa também que é das diferenças que a gente estava falando aqui e aí, né? Eu mando a alimentação dela para a escola e mando uma fruta de sobremesa. Só que as professoras colocam a comida e a fruta junto no prato. Eu Uhum, quase uhum. infarto quando eu recebo foto de Eva comendo, tipo, frango, batata doce, brócolis e a melancia no meio do prato. Eu acho um absurdo, juro, assim. Uhum. Mas é cultura, né? É cultura e é uma das coisas assim que a bebê às vezes fica com aquela referência, né? De ter uma sobremesa. E da bananinha no prato, né? Arroz, feijão, É, bananinha. aham, é bem isso. Mas é. Mas Quantos minutos tá aí? Já deve estar em não segundos, já está sei, marcando não segundos. tá marcando, Tem não. como pegar, Isa, essas perguntas todas Tem, aqui? tem, Tem, aham, né? aham. Depois fica ali, Tem. tá? Porque Eu vou salvar a live de qualquer jeito. salva isso. E qualquer coisa eu posso ir dando print nas perguntas, posso ir te mandando. Sim. A gente pensa. Tu tem o Ingrabber, um aplicativo para baixar a live para nós deixar salva no perfil? Eu não tenho, mas eu vou te contar um segredo. O marido da Rafa, Nilo, juro, ele é o meu assessor, assim, ó, do coração. Que toda live que eu faço, quando eu acabo, ele já me manda o link. Ai, que Então, assim, ele tem esse negócio. legal! É, Que porque agora o Instagram legal! tá dando vários bugs, né? Então, assim, essa primeira que a gente Muito! fez, apareceu a opção para eu salvar, para eu share, para eu compartilhar, para todo mundo ver 24 horas e para eu salvar. Agora teve, exemplo, a que eu fiz com a Eliana, não teve? Aí eu falei, ah, É. legal. É, não teve. Hum, Só teve para eu deixar entendi. disponível 24 horas, mas não teve para eu salvar. Então, se Uhum. porventura não aparecer para mim, eu peço pro Nilo salvar. Porque Joia, ele é o pede para meu. salvar, para ficar salva a live no Sim, feed, para as pessoas sim. poderem acessar e a gente